Amém, queridos? Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo pela internet, muito obrigado por escolher aí o nosso site e querer ouvir algo da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Nós vamos meditar hoje a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 até o 26. Eu sou o apóstolo Miguel, da Cocafari, Comunidade Batista Família Renovada, no município de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Hoje é o dia 6 de julho de 2014, é um domingo e tem Santa Ceia aqui na igreja. E como os irmãos lá de Joinville, Santa Catarina, me pediram, estou mandando um abraço lá para o missionário James, a missionária Roseli, todos os familiares dele, e todas as ovelhinhas da Cocafari, lá de Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe vocês todos e vamos meditar na palavra. Neemias 13, 23 até o 26 está assim na minha tradução. Vi também naqueles dias judeus que se haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar a língua dos judeus, senão a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos filhos deles, e não tomareis mais as filhas deles, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus e constituindo Deus rei sobre todo Israel? Contudo, as mulheres estrangeiras os fizeram pecar. Somente até aí. Fecha os olhos, Senhor. A tua palavra foi lida nesse lugar. Eu clamo para que a tua misericórdia me alcance. Que o Senhor possa me dar entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade para poder transmitir, Senhor, para esta igreja da qual eu faço parte, também para esse meu irmão e minha irmã que está nos assistindo pela internet. Senhor, esse texto da tua palavra, que seja como um alimento especial que o Senhor reservou para a nossa alma e para o nosso espírito, e que no final desta mensagem, somente o teu nome, querido Jesus, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. O título dessa mensagem é: não seja Salomão. Repita após mim: não seja Salomão. Fala isso para o teu irmão: não seja Salomão. E na sequência, o título é: seja puro sangue. Repita mais uma vez: seja puro sangue. Fala bem bravo para o teu irmão aí: seja puro sangue. Você, meu irmão, que nos assiste, seja puro sangue, não seja Salomão. Amém? E será que isso tem a ver? Quando a gente diz puro sangue, o que você entende? O que é puro sangue? O que é puro sangue? Puro sangue da mesma origem do Pai. Será que é isso? Alguém tem mais uma outra explicação? Puro sangue. O que você entende? Pessoas que têm qualidades. Pessoas que não se levam pela carne, mas pelo sangue de Jesus. Estamos chegando lá. Puro sangue. Tem mais alguém que quer opinar? Puro sangue. Quando eu digo assim, puro sangue, eu estou falando o quê? Aí, são filhos de pais da mesma raça. Não é isso? Quando nós, eu não sei se tem alguém especialista aí, especializado em animais, quando nós falamos de um cavalo puro sangue, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que ele é um garanhão, ou estou dizendo que ele é filho de pais da mesma raça? Filho de pais da mesma raça, né? Puro sangue. Não é?
o pai e a mãe dele são da mesma raça. Quando mistura, por exemplo, vamos pegar um outro animal aí, que é mais fácil, a gente, eles chamam até de pedigree isso aí. Se eu falo pedigree, você lembra de qual animal aí? Cachorro, não é? Um cachorro puro sangue, como pedigree. Estou dizendo o quê? Os pais, as mães e a casa até dos avós são todos da mesma raça dele. Então é puro sangue, da mesma raça, com todas essas qualidades que foram ditas a ele, pastor Maival, a Carminha, a pastora Cris, não é? Puro sangue é isso. Ele não tem uma mistura. E o povo judeu, eles tinham que ter esse cuidado de ter o sangue puro. Por isso eles casavam entre eles, né? Entre os judeus. O judeu casava com o judeu, porque o filho do judeu, o judeuzinho que ia nascer, era puro sangue, porque ele veio, né, de uma dinastia, tá certo? De judeus, do mesmo sangue, não tinha mistura lá. Eu sei que não é uma boa comparação, mas você pega, cadê uma raça? Fala uma raça de cachorro aí, das mais importantes, uma raça cara, muito cara. Golden, seja lá o que for isso, né? O Golden, macho ou fêmea, que é o Golden? Macho, Golden macho. Se ele, por exemplo, casar com uma vira-lata e nasce o quê? Um Golden lata. É por sangue o Golden lata, não? Você vai conseguir vender por um bom preço o filhote? Não vai. Por quê? Se misturou lá com a vira-lata, não é? Mas se o Golden arruma uma namorada bonita, outra Golden, e nasce um Goldenzinho, né? Quanto vale um filhote de Golden? R$3.000, meu Jesus Cristo. É mesmo? Olha aí. Por isso que chama Golden, né? Golden. É isso, né? Em inglês é ouro, né? Gold. Por isso que são, é de ouro esses cachorros aí, né? Mas o povo judeu tinha esse cuidado. Algumas nações, principalmente os asiáticos, eles têm esse cuidado até hoje. O japonês, por exemplo, se o japonês se engraçar com uma, eles são orientais, não é isso? Se engraçar com uma mocinha ocidental, ele corre um sério risco de perder a herança lá. Os pais desertam ele. E o inverso também. Se a japonesinha gostar do ocidental, eles já acham ruim. Eles acham que a raça tem que ter puro sangue. Tem um lado ruim desse negócio. O Hitler queria, né, na Segunda Guerra, separar uma raça chamada ariana. Lembra disso? Quem conheceu a Segunda Guerra? Que ninguém lembra, ninguém passou pela Segunda Guerra. Década de 40, isso, 45 até. Nem eu não passei. Eu sei pela história, não é? Ele queria uma raça puro sangue, sem contaminação nenhuma. E aqui, vamos para o texto aqui, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Quem está dizendo vi? Quem viu? Neemias, é o cara que escreveu o livro aí. Ele viu naqueles dias judeus que se haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Asdoditas, amonitas e moabitas eram judeus? Eram do povo hebreu? Sim ou não? Eles eram o que do povo hebreu? Inimigo. Era o oposto, inimigo. Deixa eu te contar uma história aqui, real. Depois você lê, se quiser ler todo esse capítulo 3, aí você vai entender. Neemias, eu até falei isso, se não me engano, domingo passado. Foi levantado por Deus para reconstruir em volta de Jerusalém o quê? O muro. E ele conseguiu reconstruir? Reconstruiu. Depois um outro, um sacerdote, o Esdras, veio e reconstruiu o templo. Não é isso?
E ele reformaram Jerusalém, deixou Jerusalém tudo beleza. Eles estavam esperando os cativos da Babilônia. O povo hebreu tinha sido levado preso, né? Quem não estava aqui domingo, você vai. Quem estava aqui, refresca aí a tua memória. Se você não estava, fica sabendo agora. O povo hebreu foi aprisionado, foram escravos lá durante 70 anos e voltaram. Chegou o tempo de voltar. Um pouco antes deles voltarem, Deus levantou Neemias e Esdras para reformar Jerusalém. E eles reformaram. Um reconstruiu o templo e o outro reconstruiu o muro. A cidade já estava esperando eles. Esse povo veio. Estavam lá na Babilônia, cativo, e vieram para Jerusalém. Foram lá, habitaram, tinha casa, uma cidade normal, estava tudo certinho. Mas passou um tempo. Eu procurei nesse enciclopédia para saber qual é esse tempo, mas não tem. Sei que passou um tempo. Neemias, ele tinha um ofício, tinha uma responsabilidade com um rei chamado Artaxerxes, né? Artaxerxes. Nome bonito, você que vai casar, anota para você pôr o teu filho isso. Quando ele nascer, você põe Artaxerxes da Silva de Jesus. Ele vai amar você pôr Artaxerxes. Aí a gente abrevia chamando ele do quê? Xexé, Atatá, né? Artaxerxes, não sei nem falar esse nome. Artaxerxes. E ele tinha um compromisso lá, ele teve que voltar lá, porque ele era o que lá? Ele era copeiro lá do reino. Né? E o rei queria um copeiro, ele liberou ele para ir lá fazer esse serviço. Ele voltou, só que ele pediu para o rei para visitar Jerusalém, ver como é que estava lá. Deixa eu ver lá. E ele fez isso 2 vezes, eu não tenho esse tempo. Sei que ele foi lá, visitou Jerusalém, depois voltou para a Babilônia, atendeu lá o rei Artaxerxes no direitinho, pediu mais uma vez, foi para Jerusalém. Esta é a 2ª vez. Neemias, quando chega lá a 2ª vez, acredito que deve ter passado pelo menos uns 10 anos aí, né? Chega lá e encontrou essa situação aí. Encontrou os judeus, ali, homens casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Ele falou, mas peraí, que negócio é esse? Vocês acabam de receber um presente de Deus. Vocês foram liberados da Babilônia e ficaram escravos por 70 anos. Voltaram para uma Jerusalém reformada. E agora vocês estão fazendo aliança com o inimigo. Neemias ficou bravo. E a maior preocupação dele, está aí no versículo 24, diz que os filhos desta união, olha aí, seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar a língua dos judeus, senão a língua do seu respectivo povo. Os filhos desse casal, onde o judeu casou com a asdodita, falava asdodita. Casou com a amonita, falava camonita. Casou com o terceiro qualquer moabita, falava moabita. Não falava hebraico. Não falava a língua dos judeus. Quem conhece alguma cidade de fronteira aí? Levanta a mão. De fronteira. Aí. Eu conheço. Eu na verdade falo que sou Mato Grossense, mas eu nasci no interior de São Paulo e fui criado no Mato Grosso. Vocês sabem disso. E lá no Mato Grosso do Sul, tem uma cidade chamada Ponta Porã. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Ponta Porã? É uma cidade divisa. Você atravessa a rua, do lado lá é um outro país. Que país é esse? Ponta Porã, não. Bolívia é lá em Corumbá. Corumbá é Bolívia. Mas Ponta Porã é Paraguai. Você vai para o Paraguai e volta para o Brasil quantas vezes você quiser. É uma rua. Uma rua. Uma rua. Você atravessou a rua. E tem um córregozinho, mas dos mais vagabundos, mais sem vergonha, no meio assim, que tem uma pinguela, você passa do outro lado. É Paraguai. Você compra tudo quanto é tranqueira que você quiser lá e atravessa para o lado de cá e vai embora. Só que tem aduana, viu? Eles vão passar lá, vão parar você e vai fazer a revista lá, né, que você está trazendo, se está dentro do limite, não sei o quê. Não é isso que eu quero falar. Ali naquela cidade, do lado brasileiro é Ponta Porã. Do lado paraguai, se eu não me engano, acho que é Pedro Juan Cavaleiro. Se eu não me engano. Não sei se mudou lá o nome. Ali. Do lado brasileiro e do
Paraguai, fala-se um idioma que não é nem português e nem... Qual é o idioma do Paraguai? Espanhol, castelhano, não é isso? Eles falam que língua ali, nas duas cidades? Quem sabe? Portunhol. Misturou o espanhol com o português e deu um portunhol. E eles se entendem lá, se vira lá, mas está na fronteira, está na divisa. Por isso que Neemias ficou bravo. Mas o que é isso? Vocês casaram com a mulher do inimigo e os seus filhos estão falando igual ao inimigo. Mas e o Kiko? Fala para o teu irmão assim, e o Kiko? Pergunta para ele, e o Kiko? E o Kiko? Fala assim, o que eu tenho que ver com isso, pai? O que eu tenho que ver com isso? Eu não sou casado com nenhuma mulher, pai. Como é que é? Amonita, moabita? Será que é sobre isso mesmo que Deus quer falar? Será que quando a gente faz uma analogia, quando nós pegamos essa situação e trazemos aqui, para o que nós estamos vivendo isso, será que algum de nós fez, ou até está fazendo isso, casando com mulher estranha? Às vezes tendo filhos, falando, pegar como exemplo lá o portunhol. Será que está acontecendo isso? E Neemias ficou bravo. Ficou bravo, olha o que ele fez, versículo 25. Contendi com eles. O que é contendi com eles? O que ele fez? Abraçou, beijou, acariciou, falou muito bem, parabéns, foi isso? O que ele fez? Contenda é o quê? Briga. Não é? Brigou com eles, briguei com eles. Fez mais ele, o que mais ele fez? Os amaldiçoei. O que mais? Espanquei. Brigou com eles. Até um negócio meio esquisito aí, né? Arranquei os cabelos, foi isso? Parece duas mulheres brigando, né? Tem uns aí que tem a felicidade que o cabelo foi arrancado antes da briga. Não tem? Passou um momento assim, arrancou o cabelo antes. Fez bravo. Estava bravo. Ele fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas aos filhos dele, não tomarei mais das filhas dele, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Ficou bravo. E ele trouxe um exemplo de uma personalidade assim das mais importantes da Bíblia, considerado o homem mais rico da Bíblia. Quem sabe quem é? Além de ser o mais rico, que tem depósito as minas do rei Salomão, que estão sendo procuradas até hoje, era depósito de riquezas dele. Além dele ser mais rico, ele era mais o quê? Que nunca teve outro igual, mais sábio. Meu Deus, um homem sábio e rico, e fez uma campanhada. O que ele fez? Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos ver, eu queria que alguém lesse para mim 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. A gente vai voltar aqui em Neemias 13. 1 Reis 11, 1. Só para a gente entender um pouquinho aqui, eu já estou entrando na parte final da mensagem. 1 Reis 11, 1. Quem pode ler para mim? Não precisa ser todo mundo não. Uma só pessoa. Isso, pode ser o pastor Olivaldo, bem alto. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabita, amonita, edomita, sidônia e etéis. Amém. Obrigado. Olha aí. O homem mais rico, o homem mais sábio, sempre tem uma mulher, né? Que coisa, hein? Mulher é bênção de Deus. Você pensa que não, mulher é coisa boa. Deus não fez nada melhor do que mulher para homem, e homem para mulher. Se ele fez, ficou lá. Não tem aqui. Mas é uma para cada um, viu? E é uma para cada uma também. Mas olha o rei Salomão, sábio e rico, mas amou as mulheres. Olha esses nomes, você já ouviu esses nomes aí? Além da filha de Faraó, ele amou as moabitas, amonitas, edomitas, sidônia, etéias e não sei o quê.
Tem pessoas que é tão sábia, não é? Mas tão fácil do inimigo pegar e derrubar aquela pessoa. É que está falando de homem que se engraçou para o lado de mulher. Mas o inverso também é verdadeiro. Há casos de mulheres que deixam a família por causa de homem. E o que é pior ainda, está aí na mídia aí. Tem mulheres, até mulheres famosas, ricas, sábias, que largam a família por causa de uma outra mulher. Vocês sabem o que eu estou falando, está aí. Então, olha, há uma coisa esquisita aí, não é? O fruto dessa união, os filhos aqui de Salomão com essas mulheres de outros povos, inimigos do povo judeu, do povo hebreu, eles iam falar uma língua fora do que normalmente os judeus falavam. Virou uma confusão. Olha, Salomão é o cara mais sábio que já existiu, porque a Bíblia não existe. O mais rico que já existiu. Mas olha, se for pela Bíblia, se não houver a misericórdia de Deus, Salomão não foi para a glória. Esquisito, né? Falei, Salomão não foi salvo. Só se a misericórdia de Deus alcançou. Depois você vai ver a história de Salomão, você vai lá no final. O começo é muito bonito, mas o final. Não é? Vamos voltar lá para Neemias. Tem mais uma coisa que eu quero te passar. Neemias, capítulo 13, vamos concluir o versículo 26 que fala aqui de Salomão. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre ele muita gente, rei semelhante a ele, sendo amado de Deus e constituindo Deus rei sobre todo Israel. Contudo, olha aí, contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Pecou, ele estava em pecado diante de Deus. Quando ele foi recolhido, estava em pecado. Quantas mulheres Salomão tinha? E quantas concubinas? Dá um total de quanto? 1000 mulheres. Vai ser esganado assim lá na, não sei aonde. Já pensou? 1000 mulheres. Todo dia tinha uma com TPM lá socando os olhos dela, não tinha? Para ele aprender. Olha aí. Olha o que Salomão fez. Mas a preocupação aqui de Neemias não era com eles terem casado com mulheres estranhas. Você percebeu? A preocupação dele era no versículo 24. O que fala no versículo 24? Essa era a preocupação de Neemias. Por quê? Os filhos, o fruto daquele relacionamento, falavam uma língua estranha, falavam mistura, falavam algo que eles não se entendiam, ou tinham dificuldade para se entender, só entendiam entre si. E o que será que Deus quer passar para a gente? Repita para o teu irmão, diga assim para ele: não seja Salomão, seja puro sangue. Amém? O que é ser puro sangue? O que é ser puro sangue? Trazendo para nós essa situação, o que é ser puro sangue? Você já viu alguns adesivos? Eu até tinha uma Kombi que a gente tinha muito tempo atrás, tinha um adesivo assim, 100% Jesus. Quem já viu isso? Já viu? Alguém até usou. Tem um chaveirinho, 100% Jesus. 100% Jesus. O que é 100% Jesus? Posso dizer que é puro sangue de Jesus? É? O que nós precisamos é ter o DNA de Jesus no nosso coração. Nós precisamos é ser 100% puro sangue de Jesus. Se você e eu ainda não somos, nós temos uma oportunidade fantástica de nós sermos hoje aqui nesse lugar. Porque o sangue de Jesus vai ser servido aqui. E ao tomarmos o sangue de Jesus, nosso sangue, o sangue dele, vai ser um só sangue. Nós vamos ser puro sangue de Jesus. Fala para o teu irmão, você precisa ter o DNA de Jesus Cristo na sua vida. Amém? É isso que o Senhor quer.
Às vezes, mas peraí, esse negócio de casar com mulheres estranhas, o que é? Em escatologia, mulher é o quê? Mulher é igreja, não é? Às vezes, sem perceber, casamos com mulheres estranhas. Às vezes, né, nós temos um pé na igreja de Jesus Cristo e um pé no mundo. Um pé na igreja do mundo, a igreja do mundo qual que é? Onde tudo é permitido. O mundo é o mundo. O mundo é controlado pelo inimigo. Até tem uma piadinha aí que às vezes tem pessoas que não estão aqui, né? Já que eles não estão, a gente pode falar, né? Crente Raimundo. O que é crente Raimundo? Todo mundo sabe, né? Raimundo é um pé na igreja e um pé no mundo. Não é? Mas quando ele está na igreja, nós somos santos. Ei, bonitão assim. Eu sou. Estão parecendo aquele samaritano lá, né? Eu dou meu dízimo de tudo, eu vou em todos os cultos, eu canto no louvor, eu faço evangelismo, eu faço jejum, subo ao monte. Mas às vezes em casa não dá bom testemunho. Às vezes no trabalho não dá bom testemunho. Às vezes saindo daqui da igreja, alguém fecha a pessoa com o carro, já começa a falar palavrão. Outro dia uma pessoa me ligou e falou: não precisa falar palavrão não, se for para ligar para me falar palavrão, então é melhor não ligar. Nós temos que ser puro sangue, 100% Jesus. Se bater de um lado, você é capaz de ver o outro lado e falar: pode bater? Deveríamos ser assim. A situação, o dia a dia, a dificuldade, as lutas, as necessidades fazem de nós judeus casados com mulher estranha. E o que é pior, o nosso fruto, nosso filho, o exemplo que nós damos, não fala a mesma linguagem da palavra de Deus. Esse é o idioma, a palavra do Senhor. Aqui está a língua que Deus quer que nós falamos como cristãos. Nós vivemos aqui na Cobafari um ano de, quem sabe? Um ano de santificação, um ano de santidade. Olha, eu acho que um dos anos mais difíceis aqui. Já começamos com luta, estamos enfrentando luta e passando luta. Eu acabei de dizer as dificuldades que nós estamos passando aqui para honrar compromisso, porque falta, né, os recursos financeiros. Começou bem, estava indo bem. Estava indo bem, eu até falei com o pastor Marival: nós estamos indo bem. Né? Começou a voltar pessoas e os dizimistas começaram a ser fiéis, estava indo bem. Falei: ó, vamos guardar, né? Eu estava pensando até em investir em alguma coisa. Nós temos projetos aqui, eu queria mexer nessa fachada aí, então nós temos, né? Vamos guardar. Se a gente não tivesse guardado, nós tínhamos passado por dificuldades piores. Não temos mais guardado. Eu sei que Deus vai prover. Tudo isso por quê? Decidimos nos santificar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está nos assistindo, sabe que não vai ser fácil ser 100% cristão. Não vai ser fácil ser puro sangue de Jesus. Não vai ser fácil. Porque as mulheres estranhas estão aí. O mundo está aí. Está nos oferecendo oportunidade para nos afastarmos de Deus, oportunidade para desobedecermos a palavra, oportunidade para cair nos braços do inimigo. Por que Neemias ficou bravo? Brigou com eles? Porque vocês estão fazendo algo que desagrada a Deus. Arrancou os cabelos deles, bateu neles, e amaldiçoou eles e tudo. Mas só que deu uma receita para eles. Né? Deu uma forma de saída e falou para eles assim: ó, finalzinho do versículo 25 aí: não contendi com eles, eu vou dizer, espanquei algum deles, arranquei dos cabelos e os fiz jurar por Deus
dizendo: não dareis mais vossas filhas, os filhos dele, não tomareis mais as filhas dele, nem os vossos filhos para vós mesmos. Vocês vão jurar, vão pedir perdão para Deus e vão dizer: Senhor, eu não vou mais me misturar com o mundo, não vou mais me misturar com as coisas do mundo. Não, Senhor, eu quero ser puro sangue, eu quero ser 100% cristão, ainda que isso me traga dificuldades, me traga problemas, me traga luta, ainda que o mundo lá fora vai me chamar de extraterrestre. Outro dia, meu netinho saiu todo caracterizadinho, todo parecia um caipirinha das festas juninas. Eu até fui comprar um chapéu de palha para ele, dar na cabeça dele, né? Queria ir todo caracterizado. Meu netinho tem 5 anos, 4 anos, 5 anos, o neto mais novo. E ele voltou cantando uma musiquinha. Ele falou: até parecer com um deles lá você pode, mas ser um deles não. Mas por que eu não posso cantar essa música? Eu falei: porque você é diferente. Vou te ensinar uma outra música. Canta assim, ó: não há Deus maior, não há Deus melhor. Ele passou um tempinho cantando. Você pode até parecer, você pode até estar lá, mas você não é de lá. Nós podemos até estar no mundo, parecer com o mundo, mas não somos do mundo. Nós somos 100% cristão, 100% Jesus, puro sangue do Senhor. Amém. Nós temos que ter esse compromisso com Deus, falando: não, Senhor, eu quero ter a Tua palavra como regra de fé e de prática. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. O pastor Júnior pregou uma palavra na quinta-feira retrasada. Quem lembra que ele pregou? O que ele pregou? Fazer a vontade de Deus. Tá no site da Copa Fácil. Se você quiser ver, vê essa mensagem aí. Faça a vontade de Deus e não a tua. Não é? A presbítera Silvânia pregou quinta-feira passada. Agora, o que ela pregou? Quem lembra? O que ela pregou? Às vezes Deus quebra o vaso e faz um vaso novo, porque Ele quer vaso de honra. Ele quer vaso que Ele possa olhar para o vaso e falar: que vaso bonito, vaso de ouro. Se não está bom o vaso, Ele quebra e faz de novo. Como nós vivemos um ano de santidade, um ano de santificação, grandes bênçãos têm acontecido nas nossas vidas. Muitos testemunhos têm acontecido, milagres. Acabamos de ouvir um milagre de uma moça que teve um primeiro diagnóstico aqui. Eu não sei, vai estar na internet, não sei se eu posso falar o nome dela, mas teve um primeiro diagnóstico aí do que era, né? Apendicite, né? E o pai dela depois falou que era gordura no fígado, mas não sei o que. Mas quando eles clamaram o nome de Jesus, clamaram o sangue de Jesus, o pai dela falou para ela: manda ele fazer outro exame. Fizeram outro exame e a diabetes estava normal, a apendicite estava normal, o gordura do fígado já não existia, porque Deus operou. E sabe por que operou? Porque eu, você e eles estamos em santidade, em santificação, porque somos puro sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! O Senhor está em busca daqueles que são puro sangue, daqueles que são comprometidos, compromissados. Não são daqueles que adoram a Deus até a próxima derrota, adoram a Deus até a próxima luta, adoram a Deus até a próxima dificuldade, adoram a Deus até a próxima necessidade. Não, o Senhor está em busca daqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É esse povo que Deus está procurando, que não muda conforme a situação. É um povo que não se envolve com o mundo, com as mulheres estranhas. É um povo que não quer ser Salomão. Salomão estava indo bem mesmo, sábio, rico, mas desandou.
Não é? Esse povo está indo bem, receberam uma Jerusalém reformada, mas desandaram. Deus não quer que eu e você venhamos a desandar. Ele quer que sejamos fiéis, independente de qualquer situação, estejamos firmes nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Queria que vocês se colocassem de pé. Você, meu irmão, que assiste pela internet, recebe essa palavra para o teu coração. Que o Senhor Jesus possa estar feliz com você. Que você possa fazer uma oração aí mesmo onde você está, dizendo: Senhor, eu quero ser teu santo. Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Pai. Eu quero ter meu tempo. Eu quero ter a minha vida consagrada a Ti. Eu quero ser um exemplo a ser seguido. Eu quero ser um servo Teu, fiel. Eu quero isso, Senhor. Ainda que eu não seja, ainda que falte alguma coisa. Neemias falou para aqueles rapazes: fora, peça perdão e nunca mais façam isso, e vocês vão ser perdoados. Se você quer pedir perdão, meu irmão que está nos assistindo, receba agora essa oração, feche os seus olhos, peça perdão para o Senhor e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita o coração desse meu irmão, essa irmã que está nos assistindo. Meu Deus, entra com providências agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mostra, Deus, pessoas, Senhor, que estão quebrantadas, Senhor, chorando, lágrimas estão descendo. Peço em nome de Jesus que o Senhor entre com providências, meu Pai. Perdoa, limpa, purifica. Que nós possamos ser pelo sangue, que esse meu irmão possa ser pelo sangue, que essa minha irmã possa ser pelo sangue, que nós não sejamos mais como Salomão, que nós sejamos agora, Senhor, em nome de Jesus, exemplos a serem seguidos, que sejamos a vitrine do Teu poder aqui na terra, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado aí por assistir esta mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.